E aí, galera linda, bem-vindo ao podcast Marco Mercado. Finalizando nossa segunda temporada, nosso convidado de hoje é professor dedicado, pesquisador, inquieto e palestrante, conhecido por sua lucidez. Ele transita com naturalidade entre a sala de aula, que a gente estava falando em backstage, os debates acadêmicos, a mídia e a militância. Com trajetória dedicada aos direitos humanos e ao combate da desigualdade, e ele se tornou uma das vozes ativa e crítica nos debates sobre inclusão e diversidade. Sua produção combina rigor científico, sensibilidade social e um compromisso ético com a transformação do mundo ao seu redor. Esse precursor e pesquisador, comunicador e de impacto social pertence a Fábio Mariano Borges. Obrigado por estar aqui conosco. Olá, eu que agradeço. Estou muito contente por estar aqui. Oba, oba! Eu estou feliz porque a gente vai tocar temas que são profundos, Sim. acho que são necessários de ser falado. Mas antes a gente quer conhecer um pouco de você, como foi tua infância, tuas vivências, tuas memórias, que converteram ao Fábio que está aqui na minha frente. Ah, muito bem, que gostoso isso. Olha só, eu venho de uma família bastante pobre, né? Em geral, aqui no Brasil, a gente tem um pouco medo dessa palavra pobre, então Sim. a gente evita falar, não pode falar pobre. Mas pobre é, na verdade, um termo técnico, não tem nada de feio. É até muito curioso porque a gente fala rico, luxo e enche a boca, né? Mas a gente sempre evita aí as palavras pobrezas e pobre. Como eu não Sim. tenho medo, né? Então, eu já exorcizei esse medo da minha vida. Então, eu falo tranquilamente que eu venho de uma família que vem lá de Uauá. Aí vem, né? Onde é Uauá? Uauá é uma pequena cidade no sertão da Bahia, no Nossa. sertão seco. É uma cidade que hoje deve ter entre 15 e 20 mil habitantes. Imagina como era antes. Nossa, pois é, né? É a cidade conhecida como Cidade do Bode, né? E a minha família vem de lá, muito pequeno. Logo quando eu nasci aqui em São Paulo, mas bem pequenininho, por volta dos 3 anos, me levaram, né, para Uauá. Minha mãe queria rever a família Eles dela. moravam aqui já. Exatamente. Eu nasci aqui, morava aqui, minha mãe já morava aqui, então ela me teve aqui. Então eu sou paulistano de nascimento e sou baiano afetivo, Ah, né? eu amo Bahia. Bom, eu só conheço Salvador, mas a cultura baiana é muito gostoso. Tem que eu achei. O axé da energia, né? E eu acho todo o Nordeste maravilhoso. Principalmente você conhece a cidade de Salvador, que é litorânea, Sim. mas o interior da Bahia, o interior do Nordeste, o interior de Alagoas, nossa, é tudo lindo, maravilhoso. E tem essa paisagem que a gente está muito acostumado de ver pelas novelas, né? Quando as novelas tratam algum cenário de seca, ou pelos filmes, quando tratam algum cenário seca. E eu fui criado nesse cenário, porque muito pequeno minha mãe voltou para Uauá, ela queria rever a família, e daí ela passou uma larga temporada lá, e eu também. Então as memórias afetivas da minha infância são lindas. São Sim. lindas, porque eu estou falando da década de 70, não tinha energia elétrica em Mauá, Não tinha então internet. não tinha internet, não tinha celular, não tinha podcast. Tinha podcast. Mas minha bisavó, né, que era conhecida como a velha Águida, né, lá na cidade de Uauá, a minha bisavó ela fazia um podcast toda noite. Pois é. Toda noite. Ela reunia todos os netos, bisnetos, sobrinhos, filhos ali, tudo com cadeira, cada um levava uma cadeirinha, Contar suas histórias. sentava exatamente ao redor dela e ela contava as historinhas dela. Ela contava as histórias dela fugindo do Lampião, o cangaceiro, dela conhecendo Maria Bonita. Deus, Pois conheceu. conheceu, ela Eu sei, porque, conheceu. como eu te falei, eu estou estudando cinema, né? Então, a Aham. gente passou no cinema brasileiro por toda essa representação do sertão, né? Excelente. Então, olha só, para você, não sei se você assistiu, né, ou se comentaram durante as suas aulas,
Deus e o Diabo na Terra do Claro, Sol, de Glauber imagina. Rocha. Imagina, Né? me tira, eu não consigo Isso. formar se não sei. Pois Não é. consegue ver. Uma parte de Deus e o Diabo na Terra do Sol foi filmado ali quase que em Uauá, ao lado do Uauá, porque as filmagens aconteceram em Monte Santo, né? E Monte Santo e Canudos formam ainda hoje o chamado triângulo que é o Uauá, Monte Santo e Canudos, né? Então eu cresci ouvindo as histórias de Monte Santo, as histórias de Canudos, da Guerra de Canudos, cresci ouvindo as histórias da minha bisavó com Lampião, com Maria Bonita, né? Cresci ouvindo histórias de Nordeste, cresci ouvindo histórias, né, de lendas que tem ali no sertão, cresci ouvindo histórias também de assombrações no Mundo da Sei como é. Seca. Eu sou neto, eu sou o primeiro neto da família, das duas famílias. Aham. Eu sempre amei muito essa, quando você falou da imagem do teu bisavô, me lembra muito, sempre ficava na mesa e era do neto que eu gostava de ouvir, não era desses, ai, fala, velho, fica calado. Aham. Não, eu ficava horas, horas, Sim, coisa muito interessante aprender das pessoas mais velhas. isso. E acho que essa é uma das razões porque eu gosto também do podcast, porque aí esse intercâmbio de informação, você aprende Exatamente. muito com outra pessoa. Exatamente. Por isso, olha assim, a minha infância foi num podcast lá no meio do sertão e de vez em quando minha bisavó fazia um podcast itinerante. Então não acontecia na frente da casa dela, acontecia na frente da casa de um dos outros filhos. Aí ia todo mundo lá, atravessava, né? Terras e terras, como a gente falava, atravessa o terreiro, a gente levava as nossas Que cadeiras, lindo. aí sentava lá, e uma coisa muito interessante, o que significa uauá? Que é uma palavra indígena que significa aquele que ilumina. Essa origem da palavra é tupi-guarani? É Tupi-Guarani. Sim. Tupi-Guarani e significa aquele que ilumina. Vagalume. Porque Uauá é uma cidade repleta de Que vagalumes. lindo. E daí eu trago da minha infância essa cena, essa imagem, que fica ótima no filme, que é lindo. Porque Imagina, você de imagina. noite. Pois é, à noite, então minha bisavó terminava de contar as historinhas dela, né? E ela sempre terminava Essa com magia aparecendo isso. nos vagalumes. Exatamente. E daí a gente voltava, né? Cada um então para suas casas, eu hospedado na casa da minha tia, junto com a minha mãe, levando a cadeira. E daí a gente via como se fosse uma nuvem de vagalumes que voava, né? Como se flutuasse, eles levantando, como se fossem ondas, ondas no céu. E é como se eles cantassem na hora que eles iluminam e eles iam guiando a gente. É uma coisa lindíssima. Fábio, que idade você saiu? Não vou conseguir. Claro! Ubauá? Uauá. Uauá. Viu? Coisa que... Oh, Que idade você saiu de Uauá? Para onde você foi? Tá. Porque às vezes quando a gente fala da nossa sexualidade, de ter Sim. nos assumido Sim. para nossa família, para nosso entorno social, temos o conceito de quando, mientras mais pequeno seja o ambiente, é mais complicado, mais difícil. Sim. Porque as pessoas têm um conhecimento um pouco mais. Por exemplo, minha avó foi a mais complicada justamente porque tinha um proceder da roça, né? Uhum. Então, olha, eu saí de Uauá, né, e vim para a cidade de São Paulo com mais ou menos 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Então, eu ainda não, quer dizer, eu não vou dizer que ali eu já não despertava uma sexualidade, Sim. né, porque a gente sabe que isso vem. Justamente é a parte da exploração da tua sexualidade. Exatamente, né? Mas não era algo que ali chamava a minha atenção ou que eu traga de memória, né? Então, eu imagino que, pelo menos na minha memória afetiva, todo o meu período em Uauá era um período dessas belas paisagens, dessas belas histórias, e daí eu cresci sempre pensando, nossa, você é um cangaceiro também, um cangaceiro da justiça, né? Que delícia os vagalumes. E daí eu venho para a periferia de São Paulo, minha mãe volta então para a periferia de São Paulo quando eu tinha quase 6 anos de idade. E daí eu passei toda a minha infância, adolescência e uma parte da juventude na periferia de São Paulo. Tá.
Tá, porque e como de onde nasceu esse interesse pela antropologia, pelo estudo da cultura? E como veio esse interesse também por lutar pela nossa diversidade e ter essa não, essa posição que você tem agora da vida? Como essa tua infância reflete esse olho, Tá. essa visão da vida? Perfeito. Olha, o meu interesse pela antropologia vem desde muito cedo, embora eu não soubesse que era antropologia, eu chamava de fofoca. Viu? Todas as senhoras fofoqueiras são antropólogas. São antropólogas, mas é verdade. É verdade. Estudam o comportamento do entorno. Ó. Exatamente. Inclusive, não somente estuda, como observa, E difunde. detalha, Ele funde. exatamente, difunde, vai analisando e vai fazendo previsões, Oh, meu Deus. né? É. Então, vem exatamente daí. Claro, é uma brincadeira que eu faço com a antropologia, mas desde muito pequeno eu gostei muito, né, das histórias, até Sim. porque eu fui criado ouvindo historinhas. E depois, mesmo eu vindo de uma família muito pobre, tem um legado, uma herança maravilhosa que a minha mãe me deixou. A minha mãe, ela ainda é viva, né? Eu tô falando, me deixou porque eu já recebi esse legado. Ela me deixou o legado de o amor e a paixão pelo cinema. Nossa, que bonito. Então, toda semana ela me levava no cinema. Eu já, muito pequenininho, eu lembro dela me levando no cinema, e às vezes filmes com censura 12 anos, censura 14 anos. Eu tinha lá meus 10 anos, às vezes, 11 anos, 9 Você anos de já idade, conseguia assistir. porque eu ia com ela e ela lá, pá, dava carteirada, eu sou a mãe, eu sou a responsável. E eu lembro de eu entrando no cinema e vendo aqueles filmes em inglês e falando, mãe, lê para mim a legenda. Deus, que fofura. E atrapalhando todos os demais, né? Então era uma época que uma vez por semana eu saía da periferia, vinha até a região do centro, a região da Avenida São João, a região da Avenida Ipiranga, a região ali central, onde tinha o Cine Olido, o Cine Marabá, o Cine Ipiranga, eram excelentes e lindíssimas salas de cinema. Salas de cinema até para 2.000, 3.000 pessoas, imagina isso. Então, para mim, era um ambiente tão mágico, eu entrava naquele ambiente e lembro até hoje de alguns filmes que eu assisti naquela idade, acho que era 7.000 Léguas Submarinas, então eu me lembro de algumas cenas, os filmes do 007, que eu adorava. Depois, claro, os filmes dos Trapalhões, eles foram super importantes para me formar como um público, né? Um público apaixonado por cinema e apaixonado Pelas por história. histórias. E eu olhava e pensava, eu quero fazer alguma coisa por aí, né? Será que eu quero ser ator? Será que eu quero ser cineasta? E daí eu fui crescendo, né, veio a minha adolescência. Na minha adolescência, eu já comecei a fazer teatro, comecei a fazer parte de um grupo de teatro. Eu passei pelo grupo do Antunes Filho, do CPT, né? Na época era um grupo muito respeitado. O Antunes deixou um grande legado no Sesc Anchieta, né? Que é o teatro Grupo Macunaíma, conhecido Grupo Macunaíma. O CPT é o Centro de Pesquisa Teatral. Eu entrei no CPT, eu não cheguei a fazer parte de uma montagem, porque eu entrei, tinha seleção, e daí a gente fazia uma escola, né, um curso ali, um preparatório. Eu saí do CPT para entrar num outro grupo de teatro, que era o grupo Arte Expressão, com o qual eu fiquei durante um bom tempo fazendo boas montagens, né? Nessa época tinha acessibilidade, tipo, você fala que veio da periferia. Aham, Porque, por exemplo, o cinema não era acessível para todas as pessoas. Eu acho que sim. atualmente tampouco não é acessível, porque se você fala de alguém, de alguma família que tem um ingresso per capita, um Uhum, ingresso que é baixo, de baixa renda, uhum, imagina para pagar ingresso para você, os dois, três filhos, uhum. pagar ainda a pipoca. E também como que era nessa época a arte, a parte de você costear o teatro. Aham. Perfeito. Olha, excelente pergunta, porque eu estou comentando aqui de uma época que ainda era uma época da ditadura aqui no Brasil. No Então, 1970.
eu estou comentando por volta de 79, Tá. 80, 81, Quase chegando 82. no final. Exatamente. Então, foi o último período da ditadura, o período do João Batista Figueiredo, e logo depois a gente teve um governo que era um governo considerado a pré-abertura, que não foi ainda um governo totalmente democrático, porque a gente teve eleição indireta para presidente, foi o governo do que seria o governo do Tancredo Neves, né? Mas que ele faleceu exatamente no dia de posse, e dali a gente teve o presidente Sarney, né? Que era o vice e que assumiu. E ainda tudo muito, como a gente falava, políticos robóticos, né? Que eles eram eleitos indiretamente. Então, eu estou falando desse período, e daí o que acontece? Nesse período, a desigualdade era muito grande, só que ela era muito dividida entre duas classes. Uma classe elite, o restante todo de baixa renda, só que mesmo a elite, ela não era uma elite de luxo como hoje, Entendi. né? Até porque a gente não tinha importação aqui no Brasil, os nossos carros, a nossa indústria era muito restrita, então o mundo do consumo era muito restrito. O cinema, por exemplo, quando eu completei 12 anos, eu já ia sozinho ao cinema. E eu me lembro que o ingresso, ele dava para eu pagar se eu economizasse o preço do ônibus. Ah, que Então, legal. o que acontecia? Para ir para a escola, eu tinha que pegar um ônibus, né? E é muito diferente de hoje, que hoje a gente tem uma política pública muito abrangente. Então, no transporte público, linhas de metrô, linhas de trem, com políticas para pessoas com deficiência, Sim. para estudantes. Não, naquela época, todo mundo tinha que pagar. E daí, o que eu fazia? Ao invés de eu pegar o ônibus, eu ia de casa até a escola a pé. Né? Exatamente. Nossa, que paixão pelo cinema. Você Fico vê? feliz. E daí, isso às vezes me tomava 1 hora de ida e vinda, e quando eram provas, por exemplo, eu ia durante essa 1 hora repassando, andando e repassando, né, ali a matéria de prova. Nisso eu economizava o dinheiro, e eu tenho isso muito claro na minha memória. Se eu economizasse 2 dias, né, da ida e vinda, já era suficiente para eu ir ao cinema. E a pipoca? Exatamente. Falta a pipoca. Exatamente, uma balinha. Para mim, cinema sem pipoca não é Claro. completo. E daí eu me lembro que se a gente fizer uma referência hoje, uma analogia, seria assim, o ingresso acho que seria R$ 10, R$ 15, muito menor do que é hoje. Então eu conseguia acessar as salas, e também eu fui fazendo amizade com o pessoal ali da bilheteria. Bem, entra aqui. Exatamente. Então, por exemplo, as salas, né, tinham cinemas, eles tinham, em geral, 2 salas. O Cine Olido era era o que mais tinha salas, acho que tinha 5 salas. Então, eu chegava, por exemplo, quarta-feira, que era o dia com o menor preço do ingresso. Então, eu ia sempre às quartas-feiras, aí chegava às 2 da tarde, assistia um filme, aí depois eu conversava lá na bilheteria, eu já paguei um filme. Então tá bom, entra aqui. Ai, nossa. Então eu entrava para assistir o outro. Então eu me lembro que nas quartas-feiras eu saía de casa mais ou menos meio-dia, né, 1 hora da tarde, e voltava 10 da noite, 11 da noite. Essa paixão pelo cinema foi me trazendo uma paixão pelo ser humano. Sim. Então eu fui entendendo ali, né, e fui também me emancipando. Então os filmes foram super educativos para mim, né? Eu me lembro de filmes que me incomodavam, né, pela temática deles, me incomodavam da questão da justiça, de falar, não, eu também quero ser assim, eu também quero lutar. Então eu me lembro, por exemplo, de ter assistido Gandhi, né, que foi um grande vencedor do Oscar. Eu me lembro de ter assistido Passagem para a Índia, que é a história de uma nobre inglesa que ela acusa injustamente um indiano de estupro. Imagina eu com 12 anos assistindo esses filmes. E assistindo ali no filme, né, todo o processo jurídico, pensando, isso não pode ficar assim. Temos que Tem que libertá-lo. assistir punição. Depois eu assisti ao filme Morrissey, né, que era um filme justamente com a temática homoafetiva. Consegui assistir Querelle, que era um filme do Fassbinder, né, na época
proibidíssimo, passou no que a gente chamava de cineclube. Então tinha o Cineclube Biju, ali na Praça Roosevelt, que eram uns filmes cabeças, né? Então lá eu assisti Saló, 120 Dias de Sodoma, do Pasolini, assisti Belle de Jour, né, Uau! do Buñuel. Então eu me lembro da abertura do Belle de Jour, né, com a carruagem, as folhas, e daí sai em Catherine Deneuve da carruagem, e eu olhava tudo aquilo, né, principalmente esses filmes que eram muito mais também, de certa forma, ativistas, traziam ali uma temática discutindo a situação Isso que deu política. os passos para a antropologia. Exatamente. E daí eu fui pensando, o que eu gosto, na verdade, eu acho que eu não vou dar certo como cineasta. Essa história de ator, legal, estou experimentando no teatro, mas eu acho que talvez não seja para mim. Eu acho que talvez eu goste é de contar histórias, mas de compreender as histórias de nós, seres humanos, e contar essas histórias para o mercado. Sim. Foi aí que eu fui parar, né, na faculdade de publicidade, mas principalmente, aí só para encerrar esse bloco aqui da juventude, de como eu me vi tão emancipado assim, eu não posso deixar de destacar o papel fundamental que teve na minha adolescência a Fundação Casper Libero com a TV Gazeta. A Fundação Casper Libero, que tem até hoje a Faculdade Casper Libero e a TV Gazeta teve, naquela época, que era 85, 86, né? Mais ou menos isso. Imagina, eu tinha 14 anos de idade. Exatamente isso. 1985, 86, ela teve um dos programas mais revolucionários e emancipadores da televisão naquele momento, que se chamava Paulista 900. Exatamente o endereço, né, da TV Gazeta, na Paulista 900. O Paulista 900 era como se fosse um podcast. Ele era, exatamente, ele era apenas uma mesa muito mais simples do que essa, muito menos refinada, e era com a Astrid Fontinelli. E com toda a equipe de jornalistas toda atrás. Então era um programa de raiz, que entrava ao vivo, a mesa caía, a Astrid às vezes perdia os papéis. Que arrasou porque eu faço gravado, porque se já É, prometido. aqui tá tudo direitinho, tudo perfeito. Lá, não, era tudo ao vivo e aparecia a Astrid Fontinelli, o Ale Primo. No intervalo comercial aparecia o Turco Louco. Aí o Turco Louco, ele era um comerciante ali da região da Moca, ele aparecia, o Turco tá louco, eu vou vender, eu quero vender. E ali todos os dias, ao meio-dia, a Astrid Fontinelli, ela fazia uma pauta de notícias, só que ela comentava. Então, ela privilegiava muito notícias no âmbito cultural, no âmbito de moçada, de juventude, porque era um programa voltado para a juventude, né, para adolescente, e ela entrevistava grandes personas da arte, inclusive aqueles desconhecidos. Eu conheci a Marisa Monte, Nossa. né, exatamente ali, dando entrevista. A Marisa Monte era totalmente desconhecida, ela tinha acabado de chegar da Itália, aqui no Brasil, porque ela tinha passado um tempo morando na Itália, e inclusive quando ela foi dar entrevista na Astrid, ela tinha acabado de ser assaltada na Avenida Paulista. Fala que ninguém que morou em São Paulo, não é paulista, será Não é? assaltado. E eu me lembro que a Astrid Fontinelli falou: eu vou apresentar hoje para vocês uma grande cantora, eu tenho certeza que Marisa Monte ainda será uma grande voz da MPB, e ela acabou de ser assaltada. Marisa, conta pra gente esse assalto. Deus. Aí a Marisa Monte contou ao vivo, a capela, sem os instrumentos, porque tinha sido roubado. E eu fiquei tão fascinado que no dia seguinte estava eu em todas as lojas de vinil, né? Porque na época só tinha vinil, procurando. Oi, já saiu o LP da Marisa Monte? Aí todo mundo, Quem é? existe Marisa Monte, não tem. Gente, vocês não assistem Paulista 900. Ali foram entrevistados grandes personas da arte com temas muito polêmicos, porque a Astrid Fontinelli, ela abria oportunidade para isso. Então, lembrando que a gente está numa época de abertura do país. Sim. Esse pessoal era muito corajoso. Então, eu assisti aquilo e pensei, é isto que eu quero ser.
é isto, eu quero ser como Astrid Fontinelli, eu quero trazer oportunidade para essas pessoas falarem e eu quero também abrir o microfone para aquelas pessoas que não conseguem ter voz, para que elas tenham voz. Então, ali, essas temáticas que a gente diria que eram até proibidas na época, elas eram apresentadas e isso fez minha cabeça. Fábio, de que maneira a antropologia nos ajuda para, sei lá, da tua visão, poder criticar talvez o sistema que a gente vive? Para a tua opinião, o Brasil atual, que falta, que temos que fazer para ajudar que a desigualdade seja menor e o direito para a nossa identidade seja mais benéfico, sei lá, mais puro? Perfeito. Olha, a antropologia, ela é o estudo da sociedade humana, né? Do homem como sociedade e principalmente do homem como humanidade, né? Da espécie humana ali na sua característica não mais biológica, mas na sua característica cultural. É aí que muda tudo. Oba! É aí que a antropologia, ela não somente nos ajuda, como ela pode nos curar, como ela pode nos salvar. Verdade, porque a antropologia nos mostra que tudo que é cultural pode ser ressignificado, que a cultura ela não é determinada, ela não é determinante, ela não é, a gente não é refém da cultura, nós somos construtores da Sim. cultura. Então a antropologia nos ensina, se há uma cultura opressora, deve ser revisto. Se há uma cultura repressora, deve ser revisto. Se há uma cultura de discriminação, de exclusão, pode ser revisto. Nós somos protagonistas da cultura. E isto nos ajuda a pensar não somente o nosso país, né, como nós brasileiros, como outros países, como imigrantes, como estrangeiros, como os refugiados, porque, inclusive, no mundo todo, quem nunca disse, ah, gente, mas isso é cultural, É mas verdade. isso é da nossa cultura. E daí, quando Se eu. não tivesse nada a fazer, né? Fosse assim Exatamente. mesmo. Inclusive, nas empresas, quando eu atuo nas empresas, né, em treinamento de lideranças, em projetos de diversidade, quando eu ouço alguém falando, ah, gente, mas isso nem tem como mais resolver com o consumidor, porque é tão cultural, eu falo, oh, que maravilha, porque se é cultural, é com a Pode ser gente, variável. é com a gente, manda esse desafio que a gente vai resolver. Porque tudo que é cultura é como se fosse uma arte culinária. A gente pode rever os ingredientes, a gente pode rever o preparo. Hoje, qual você considera que é a maior barreira que pessoas negras e LGTB enfrentam no acesso à permanência no mercado de trabalho? Uhum. O processo seletivo. Né? O processo seletivo é a principal barreira, não somente das pessoas negras, mas também de mulheres, das pessoas LGBTQIA+, porque ali no processo seletivo, né, já se faz Seleção. uma triagem que é pelo currículo. Então, se você estuda na FAAP, se você estuda na USP, se você estuda na SPM, se você estuda na Fundação Casper Libero, você já chegou ali com uma etiqueta, com uma marca. Então, ok, você já está pré-selecionado. Todos os demais são esquecidos. Eu vivi isso porque eu tenho uma formação múltipla, né? Eu fiz propaganda na Escola Superior de Propaganda e Marketing, graduação, ao mesmo tempo que eu fiz Ciências Sociais na USP. E daí, logo quando eu comecei a trabalhar nas empresas, né, e também comecei a fazer parte dos bastidores da seleção, então eu comecei a ouvir: olha, seleciona só os currículos da USP, da FGV, ou da Casper Libero ou da FAP. E daí eu pensava: peraí, então quer dizer, só porque eu fui aprovado no curso da USP, porque de eu estar estudando não significa nem que eu vou me formar, Sim. né? Significa que eu apenas estou estudando. Então, só porque eu fui aprovado, eu já resolvi minha vida? Sim, isso acontece até hoje. Claro que não resolveu a vida inteira, mas no processo seletivo, as pessoas que carregam ainda, infelizmente, essas grandes marcas, elas têm mais chance. Eu não estou aqui desmerecendo essas grandes faculdades, essas grandes marcas, porque elas também
têm o merecimento delas, elas têm o respeito delas, elas formam excelentes profissionais, mas a gente sabe que para chegar até elas precisa ser de uma elite, precisa ter acesso financeiro. E o acesso financeiro aqui no Brasil ainda está muito restrito ao mundo heteronormativo branco. Então, os processos seletivos, eles ainda têm sido uma barreira, principalmente processos seletivos para as lideranças. Então, por exemplo, quando uma grande empresa ela procura líderes, né, posições de gerências, gerência júnior, posição de uma coordenação júnior, né, mas que a gente já sabe que são posições que abrirão ali uma estrada de carreira para E que lideranças. tem poder de decisão, né? Exatamente. Então a gente tem aí essa restrição. Por isso que a gente tem atuado muito fortemente junto às empresas com os projetos que a gente chama de vaga afirmativa, de seleção afirmativa. E o que que é isso? É garantir uma seleção blinded, ou seja, no processo seletivo, ali nada pode ser revelado que caracterize os candidatos em respeito a gênero, em respeito à orientação sexual, em respeito à cor de pele, em respeito ao local aonde mora, e nem o nome da faculdade, e muito menos a idade. Então a gente está só olhando ali as qualificações daquele currículo. A gente A mal sabe experiência o nome. laboral. Exatamente. A gente não sabe o nome do candidato, a gente não sabe o gênero, a gente não sabe a nacionalidade, a gente não sabe a idade, né? A gente só vai saber disso na última etapa. Nossa, que interessante, não tinha conhecimento disso, mas é bastante justo, né? Porque aí você está vendo a capacidade da pessoa sem ver, ou sei lá, o que deveria ser secundário, como você falou, esses Exatamente, elementos, né? exatamente. Isso tem aberto grandes oportunidades, né, grandes frentes da gente ter lideranças que sejam lideranças mulheres negras, lideranças, por exemplo, um homem negro LGBT, um homem negro gay, né? Antes era praticamente impossível a gente achar um homem negro gay como um diretor, um presidente de empresa. Se ele participa hoje de uma seleção que é uma seleção para vagas afirmativas, a gente tem isso acontecendo. E até para esclarecer, né, porque a gente tem vários tipos de seleção. A seleção que são para vagas afirmativas já é comunicado. Então, por exemplo, são vagas somente para pessoas LGBTs. Eu ia falar, porque se fosse uma pré-seleção blind, o que Uhum, aconteceria com as cotas uhum. raciais e de diversidade? Uhum. Tá. Com numa seleção que é totalmente blind, a gente tem então a oportunidade para todo mundo, Exato. né? E o que tem acontecido quando a gente faz uma seleção blind é que, de fato, a gente tem encontrado grandes talentos entre mulheres, A pessoas negras. porcentagem aumenta e então aí já Exatamente. não se precisa fazer essa cota. Exatamente. Então, no blind a gente não tem a cota, mas a gente tem ali, de fato, uma constatação que há sim talentos, né, que passaram por faculdades que não são tão conhecidas, que moram na periferia, que são pessoas com alguma deficiência, que são mulheres ou que são pessoas LGBTs. Quando a gente tem as vagas afirmativas, então um percentual daquelas vagas, ou então aquela vaga, ela é destinada já para alguma pessoa que compõe a diversidade, né? Ou seja, uma pessoa LGBT, seja uma pessoa negra. Então, tem sido um processo muito positivo que tem acontecido aqui no Brasil, tem acontecido em outros países também. Então, em geral, né, eu ouço algumas críticas que nossa, só aqui no Brasil. Não, amigos, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na Inglaterra, inclusive, eu tenho uma ex-aluna muito querida que é uma diretora de Consumer Insights de uma grande empresa lá. E uma vez em viagem, eu encontrei com ela e perguntei, Rafa, me diz, Conta, né? que lá. Me conta, como estão as vagas afirmativas? Ela, Fábio, nós agora procuramos uma mulher negra, lésbica, né, que Ela venha. procura? Isso, né? A empresa própria estava procurando, então isso é uma vaga afirmativa. Então, estava à procura de uma diretora que fosse justamente uma mulher negra e lésbica. A Netflix, eu acho que foi em 2020,
ou 2021, alguma coisa assim. Ela contratou para a diretoria de marketing global uma mulher negra, que era uma vaga afirmativa. Então, aquela vaga, a abertura da vaga, Netflix procura diretora de marketing global, vaga somente para mulheres negras, né? Então, isso é muito positivo, porque a gente precisa responder a uma agenda da ONU. Então, olha onde isso foi parar. Isso é uma discussão na ONU. A ONU tem a chamada Agenda 2030. E nessa Agenda 2030, nós temos metas. Nós, eu digo, nós como mercado, Sim. nós também como militantes, nós também como participantes de Claro, comunidade. antes também. Exatamente. Então, tem uma meta ali, metas a serem cumpridas, de quantas pessoas LGBTs nós teremos na liderança de empresas, quantas Nossa, pessoas não, que negras, legal. quantas mulheres. Isso é sensacional. Quando a gente fala de dress code, de boa apresentação, de padrões estéticos, em que momento essas normas deixam de ser mera política interna e passam a ser discriminatórias? Perfeito. Olha, elas passam a ser discriminatórias na hora que eu avalio uma pessoa, eu qualifico uma pessoa somente pelo modo que ela está vestida. Então, isso já é muito discriminatório. Agora, claro, como você falou, dress code, tudo tem um dress code, né? Minhas bodas de 6 anos vai ter dress code, mas é porque a festa é temática. Claro, claro, né? Não dá para eu vir só de sunga aqui, né? Não dá. Não, Né? não. Só se fosse um podcast assim na beira da piscina, e quem sabe, né? Lá também no podcast da minha bisavó, lá em Uauá, né? Só se você quisesse levar um chinelaço, vende. Exatamente. Na bisavó. Exatamente. Tinha também um dress code, que era um dress code livre, mas também não era para ninguém aparecer lá com chapéu de cangaceiro, com chapéu de boiadeiro, que aquilo foi ao longo do dia, era um dress code de trabalho, à noite não precisava, né? Então, claro que a gente sabe que, até antropologicamente, culturalmente, a gente tem uma forma de se vestir para trabalho, uma Sim. forma de ficar em casa, de como a gente se sente bem em casa, né? Então, isso tudo a gente não pode passar por cima, né, dessas questões culturais. E, claro, tem que dar uma olhada se essa cultura também está muito repressora. Então, há um tempo atrás, a gente tinha uma repressão contra as mulheres na área de direito, que era mulheres não podem usar calça, né? Elas só podem usar a saia delas, né? comprida. Elas não podem usar nada que as configurem como masculino. Que assim, oi, meu amigo, desde quando uma calça comprida configura alguém como masculino? Você perdeu a historinha da Chanel, né? Você perdeu essa história. Espera aí que a Chanel já mudou tudo ali, né? Então, claro que a gente também precisa dar uma olhada para a nossa cultura. Agora, quando num processo É que se seletivo, também relaxar, vamos de Havaiana né? E olhe lá, né? no trabalho, né? Só olhe lá, né? Agora, a gente guardando aí esse bom senso, essa questão aí de harmoniosa, de estarmos em harmonia, qualquer desqualificação que é feita a partir do modo como a pessoa está vestido, isso é muito discriminatório. Quando eu viro e falo assim, não, gente, mas camiseta é essa que o cara, nossa, não, isso nem é de marca. Isso daí olha essa roupa, e essa camisa amassada, o que que é isso, né? Ou seja, não é somente o tipo da roupa, mas também muitas vezes como a roupa chega ali e é apresentada. Às vezes a pessoa está muito bem vestida, só que ela pegou uma condução pública, né? Então chegou um pouquinho mais amassadinho, tal, e ela já é desqualificada, não somente no processo seletivo, né? Mas numa reunião, ali mesmo no ambiente de trabalho. Ai, não gosto do perfume do sujeito. Nossa, que perfume, né? Doce demais. Gente que tem liderança, Você viu? Eu gosto de né? perfume doce. Oh, eu também. Mas sabe que me veio na cabeça, eu tenho uma amiga chamada Cris São Paulo. Hum, Ela trabalhou por um tempo, acho que na liderança lá no Goldman Sachs. Aí ela saiu de lá e veio aqui, voltou aqui a São Paulo, a Brasil. Acho que não trabalhava cá, não lembro bem. uhum, Aí ela trouxe de fora uma iniciativa de ir pelas empresas uhum. e, por meio do teatro, ensinar
a pessoas geralmente com algum poder de decisão dentro da empresa, Sim, situações que podem chegar a ser discriminatórias e, mais que excelente. tudo, as microagressões. Uhum, Ela nos convidou com outras pessoas no lançamento desse projeto, que eu não me lembro em que consulado foi, uhum, mas foi aqui na Paulista. E, por exemplo, na peça que ela armou, tinha uma menina preta uhum, e um homem hétero, branco, o padrãozão, que estavam lutando para subir de posição. uhum. Interessante porque a pessoa, uma das pessoas que estavam por cima deles dois, que estavam concorrendo, era uma mulher, só que era uma mulher branca e tudo. Ela foi lá e falou: Olha, vai ter esse jantar de negócio, sabe? Vai fazer, sabe, uma cola no cabelo que acho que vai ser melhor. Por quê? Porque justamente ela tinha o cabelo, eh, como se chama? O cabelo afro, Afro. que tinha que ser para ela, para ser mais formalizado, fazer. Então, eu acho que aí, mais que tudo, toca a um ato discriminatório muito Perfeito. grave. Ótimo exemplo. Esse é um ato discriminatório gravíssimo. Mais do que um ato discriminatório, isso é um crime. Isso é uma atitude racista. Aqui no Brasil, previsto já em lei, né, como um crime. Então, a pessoa que comentou isso e que faz essa sugestão, olha, por favor, te dou essa sugestão. Olha, só uma sugestão, tá? Uma sugestão singela. Vai, faz uma escova, faz uma chapinha nesse cabelo, que Esse crespa pessoal assim. falou: Pai, sabe, É, amarra ele. isso já é explicitamente, isso Sim. é explicitamente um crime, é explicitamente uma atitude racista. Então a gente também tem que ter claro que aqui no Brasil, crimes, né, ou o que a gente chamaria meramente de uma discriminação, um ato discriminatório contra pessoas com deficiência, contra pessoas negras, né, ou mesmo pretas ou pardas, e contra pessoas LGBTs, já são previstas em lei muito dessas atitudes como crime. Então, essa pessoa está cometendo um crime. Sim. E daí, vou deixar aqui, até para essas atitudes, um toque que é fundamental, porque eu gosto de tudo mais misturado. Né? Então, assim, uma tá com o cabelo afro, a outra já aparece com o cabelo raspado, um já aí de repente aparece o homem com o cabelo comprido e joga. Tatuagens, muitas vezes Exa para a empresa, coloca exatamente. uma camisa manga comprida para não dar para ver essas tatuagens. Exatamente. A vida acontece no embaralhamento. E quem ensina isso é a física quântica. Olha que delícia, que bonito isso. A física quântica, ela tem como objeto de estudo dela tentar explicar o fenômeno da vida. Como é que a vida acontece, como é que a vida se move. E uma das explicações que a física quântica tem é justamente quando elementos muito diferentes se misturam, se aquecem, ou seja, estão lá, né, em ebulição, pá, aquilo explode, que é aquela força da energia, né, da eletricidade, e dali vem a vida. Então a física quântica fala: a vida só é possível na mistura, no embaralhamento. Eu tenho umas lembranças bem bonitas das primeiras vezes que eu conheci a Paulista, e algo que a mim que eu fiquei muito contente e atraído pelo Brasil é justamente isso, né? Porque a Paulista você vê caminhar todo tipo de pessoal convivendo, todo tipo de vestimenta, todo tipo de jeito de se vestir, se comportar. Eu achava muito gostoso, porque eu acho que justamente nessa variedade existe, sei lá, não existe tanta repressão. E não existe repressão, existe um jeito de se comunicar de jeito mais autêntico. Exatamente, exatamente. E olha como isso também é importante para as empresas, para o mercado hoje, porque hoje a gente vive, e com certeza é o que a gente vai viver nesse século XXI e nos próximos séculos, um período de incertezas, e quando a gente Sim. fala em incerteza, a gente, ai meu Deus, incerteza. Gente,
Desde quando a gente teve certeza de algo, morte. né? E a gente não sabe o dia, né? Não, A gente não só tem. sabe que a gente vai morrer. É, Sabe quando? né? E olha, eu digo que, como a gente é tudo energia, eu ainda acredito que o que eu vou deixar aqui é só matéria e eu vou para não sei onde, eu quero ir para outros planetas, eu quero explorar tudo. Então a gente nunca teve certeza de nada. Nessa época das incertezas, o mercado procura inovação, o mercado procura criatividade. E a criatividade, a inovação nasce de coisas diferentes, diversas juntas. Nosso foco é um artista. Exatamente, exatamente. Então, o que é muito bom para a empresa? Que a empresa empregue e abra os caminhos, né, para que a diversidade tenha uma carreira de liderança, mas que cada um deixe a sua marca registrada. Então, que uma pessoa LGBT faça uma liderança LGBT, com as suas características. Uma pessoa negra leve também as suas influências, porque daí é o que eu digo, a mesa de quitutes, a mesa de iguarias se torna muito mais gostosa quando cada um leva o seu prato, né, que é a marca registrada da sua ancestralidade. Além, Fábio, que você restringir não quer dizer que você vai fazer essas pessoas desaparecerem, ou que a Claro, gente vai desaparecer. claro. Então, o que a gente fazia, a pessoas mais velhas do que eu, talvez mais Sim. com certeza na tua época também e mais antes, era só aparentar algo que não eram, mas Exatamente. continuam existindo. Então, Exatamente. melhor existir de uma maneira autêntica, que Sim. você seja livre de expressar teus pensamentos e tua visão no mundo, que você está escondido, porque no final a gente está aqui. Exatamente. E E continuaremos. vamos continuar aqui. Qual é o impacto psicológico, profissional e simbólico dessas regras sobre pessoas negras e LGTB? Que, nossa, a Daniel falou colocar as outras siglas, especialmente quando falamos do corpo, quando vira um critério de competência. O impacto dessas regras repressoras, né, dessas regras que são culturais, né, que a gente coloca reprimindo o indivíduo na sua expressão autêntica, é que as empresas perdem e essas pessoas perdem também. Porque imagina eu o tempo inteiro preocupado aqui, gente, será que a minha voz está grave o suficiente? Eu estou aqui bem macho mesmo? Será que eu estou fazendo pose de homem? Peraí. Ou seja, eu não sou mais eu, É. né? Então, o impacto psicológico em cada uma dessas pessoas, o impacto cultural, o impacto, inclusive, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento econômico dessas pessoas é total e perverso, porque ninguém consegue vencer na vida, ninguém consegue prosperidade sem ser o que realmente é. E se a gente tem exemplos, não, mas espera aí, que eu vou te dar um exemplo de alguém que conseguiu uma prosperidade e essa pessoa abafou tudo que ela era, então eu tenho a dizer, tenha certeza que ela teria alcançado muito mais prosperidade. E a prosperidade não é sinônimo de que vai ser feliz, né? Exatamente. A pergunta é, será que é feliz só com dinheiro e com, Exatamente. sei lá, uma gerência? Exatamente. Né? Você falou tudo. A felicidade é o ponto aonde a gente chega que a gente é o que é. E daí nós somos felizes. A indústria movimenta bilhões com estética negra, periférica e queer. Mas quem cria raramente e quem lucra? Como você interpreta essa contradição histórica e econômica e o que explica esse abismo entre influência cultural e retorno financeiro real? Pois é, vamos começar pela última questão, né? O que explica esse abismo aí entre o mercado, né, as influências autênticas, essa lucratividade que vai para quem? Porque fica em geral para o mercado que é muito mais heteronormativo. Sim. Esses séculos de opressão que a gente viveu, séculos de exclusão e de desconsiderar esse público como protagonistas, inclusive no mercado. Houve um momento que foi ali no final da década de 90 para início do século, para início do século XXI, que começou todo mundo no mercado, a olhar com muita atenção para o consumidor negro, o consumidor LGBT, o que a gente chamou de pink money, né? O black money. Só que ali
houve um equívoco, e eu também reconheço meu equívoco, porque eu estava no mercado nessa época cometendo esse equívoco, aonde a gente olhou somente para o consumidor dando dinheiro. A gente não olhou para esse consumidor como um protagonista. Então, como é que a gente corrige isso hoje? Chamando essas pessoas para protagonizarem a história delas, para protagonizarem o mercado, para dando oportunidade e também dando todos os canais de acesso para que elas também possam empreender as suas ideias, empreender os seus produtos. E também chamando a atenção dos consumidores, que nós consumidores também podemos destinar o nosso money, o nosso dinheiro, a nossa moeda, para aqueles que estão no nosso mercado. Eu mesmo comecei a fazer isso. Então, entre uma opção, por exemplo, de médicos, ali eu comecei a optar médicos negros ou médicos que são LGBTs, que Interessante essa são visão. médicos da causa. E antes eu achava, ai gente, isso não faz a menor diferença. Faz toda a diferença. Eu ser atendido por um médico, uma médica negra, eu ser atendido, que entende a minha ancestralidade, eu ser atendido por um médico ou uma médica LGBT e que entende a cultura onde eu vivo, faz toda a diferença. E me deixa mais orgulhoso, porque eu também estou vendo ali inspirações, né? Pessoas que estão ali trabalhando, que chegaram em postos que até então eram somente para os heteronormativos, me inspira, me deixa feliz, me deixa mais contente para continuar aí sendo autêntico. É porque a gente está vendo, por exemplo, algumas empresas que estão deixando de dar esse suporte, essa ajuda à nossa comunidade. Por exemplo, a parada LGTB desse ano teve menor quantidade de empresas participando. Tem Casa Uno que tem tentando um monte conseguir sobreviver, mas ainda somos, com a parada gay, um dos eventos que mais gera dinheiro. Em Rio de Janeiro, cada que traz um artista como Lady Gaga, vamos lá e batemos o prêmio Guinness, movimentamos milhões de reais. Então, é meio paradoxo, né? Essa redução da ajuda privada, mas ainda a gente está dando dinheiro, né? Sim, exatamente. Olha, eu me lembro que foi, acho que em 2021, eu montei um curso de pós-graduação em tendências, e eu me comprometi justamente com a meta. Foi uma causa minha, a universidade não me pediu isso, foi eu que pensei justamente com a minha questão ética. Não, peraí, eu estou sempre militando, eu também estou sempre junto às empresas, abrindo os caminhos para as pessoas da diversidade. Então, esse vai ser um curso 100% com professores da diversidade. Todos os professores terão que ser da diversidade. Isso aconteceu naturalmente, foi tão fácil, né? Porque eu procurei professores não somente aqui no Brasil, como fora do Brasil também, pedir indicações de profissionais na área de tendências. Enquanto a gente viu, quando a gente formou o corpo de professores, era um corpo de professores 100% da diversidade. Então, era um corpo de professores onde uma parte deles era LGBTs, a outra parte mulheres e uma outra parte negros. E também Foi a tinha PCDs. experiência de juntar toda a nossa Exatamente. comunidade, bom, as minorias aí. Como Exatamente. foi essa experiência? Essa experiência foi sensacional e foi muito rica porque a gente teve, durante vários semestres consecutivos, satisfação total, 100% de todos os alunos. Todos os alunos avaliando com nota muito alta os professores, porque eles percebiam os professores muito mais engajados, os professores muito mais livres para falar as pautas que quisessem relacionados ao tema que a gente tinha, né, ali de uma pós-graduação em tendências, formando profissionais analistas em futuro. Em que campo? Tendências de moda, Tendências de mercado. cinema, Tendências de mercado. Foresight, né? Tá. Foresight, justamente de montar cenários econômicos, cenários de mercado, cenários de consumo, cenários possíveis. E o encontro com os professores era sempre muito gostoso, né? E uma reunião que era para durar 1 hora, nossa, porque eram contribuições muito ricas, Claro. porque cada um tinha essa liberdade e se sentia muito valorizado. Então, o que eu tive? Professores felizes,
professores satisfeitos. A faculdade, inclusive, me recompensou com uma bonificação muito boa, Que muito ótimo. justa. Parabéns. E quando a faculdade me recompensou, ela falou: "Ai, a gente tem que falar que entre todos os diversos cursos que a gente tem, o seu curso é o único que atingiu, né, a avaliação total, unânime de satisfação dos alunos." E daí eu falei para eles: "É porque eu estendo o tapete vermelho para todos os meus professores, que o segredo está aí." É que eles se sentiam muito à vontade e os alunos percebiam isso. Você pode me explicar a lógica da chamada limpeza ética, quando o mercado adota elementos negros ou queer, mas embranquece as narrativas e os corpos? Ah, Essa limpeza estética eu nunca tive ouvido. não, pois é. Essa limpeza estética é aquela história assim. Então, vamos contratar, né, fulano para fazer uma propaganda, mas fulano tá gay demais. Então, vamos fazer o Dependendo para seguinte. que propaganda é. Isso, Que vai usar essa pessoa que supostamente é gay demais, dependendo para qual é a finalidade que quer mostrar. Exatamente. Aí começa assim. Então, vamos pedir para rever o corte de cabelo. Já vamos decidir qual vai ser o figurino. Vamos pedir para fulano não comentar isso nem comentar aquilo. Ah, vamos chamar então fulana para fazer essa palestra. Ah, mas fulana tem um momento que ela aborda a cultura afro. Ah, então a gente pede para tirar. Vamos pedir para ela amarrar o cabelo, né? Quem sabe, vamos torcer para que ela venha com o cabelo bem curtinho, né? Porque vamos pedir para ela também mudar o perfume, porque ela usa um perfume de ancestralidade afro que também não é muito legal. Isso é uma limpeza, é um dos tipos, né? Que a gente tem uma limpeza ética aí, né? Que é como a pessoa se apresenta referente não somente a questão da ancestralidade dela, mas do grupo que ela representa. Então, são os heteronormativos aí achando, podia ser menos gay, né? Podia ser menos lésbica, né? Podia ser mais feminina, né? Ah, podia ser um pouquinho menos negra. Isso eu já ouvi, né? Em relação a uma palestrante, tentando ajustar ali a palestra dela e falando, eu acho que você tem que ser menos negra. A Isso, palestrante falou isso? não, quem estava contratando falou isso para a Ah, tá. palestrante. Isso, na verdade, foi uma experiência que eu tive nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a gente tem o jeito de falar da comunidade negra muito diferente da comunidade branca, Sim. né? Então, eles têm um sotaque muito Vou diferente, aumentar esse sotaque. né? Basta a gente perceber ali nos filmes. E dali uma das pessoas que estava contratando essa palestrante negra falou: "Ah, você não consegue falar mais ou menos assim como o Obama, que ele fala mais neutro?" Porque o Obama realmente ele desenvolveu essa habilidade dele, tem um tom ali, uma forma de falar que é mais neutro, né? Digamos assim, uma encruzilhada Nossa, entre. como se fosse isso um sinônimo de aceitabilidade social e sei lá, popular, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, o Obama ele foi, na época das eleições, muito criticado por conta disso, e também, né, houve essa justificativa que, naquele momento, era preciso que um candidato negro nos Estados Unidos tivesse um pouco, né, aquele modo de falar dos negros um pouquinho mais suave, para conseguir, né, um maior eleitorado. Então, isso muitas vezes também é o que a gente chama de hackear o sistema. Sim. Né? Então a gente tem que, durante um tempo, seguir um pouquinho as regras do sistema, porque daí a gente chega numa determinada posição e hackeia esse sistema. Né? Mas é exatamente esse hábito aí de tentar heteronormalizar tudo. Dentro da comunidade LGBT+, por que a representatividade racial ainda está mais devagar do que outras pautas de inclusão? Eu diria que essa é uma característica aqui do Brasil, né? E aqui no Brasil, a comunidade LGBTQIA+, precisa de mais união. Sim. Precisa de mais união e precisa, inclusive, fazer redes e grupos de apoio. Porque pela primeira vez na nossa história, a gente está chegando a ter uma massa muito significativa, por exemplo, de pessoas LGBTQIA+, com mais de 60 anos de idade, né? E como é ser uma pessoa com mais de 60 anos de idade que não tem filhos, que não tem aquela família
tradicional, aquela família clássica. E por isso, esses temas, como, por exemplo, da racialidade dentro da comunidade LGBTQI, aqui no Brasil, ainda estão mais frágeis e precisam de mais atenção, precisam de mais cuidado. Da onde vem esse cuidado? Gente, com intenção. Então, a gente precisa ter essa intenção, ter essa meta. Intenção, já me perguntaram, não, mas peraí, intenção é diferente de meta, é diferente de propósito? Ah, é sim. Tem um exemplo muito bom. A gente vai lavar roupa, aí a gente olha, ai, que roupa encardida, abre a máquina de lavar, pá, taca lá, e a máquina de lavar que faça o O serviço. que eu faria? Né? Eu odeio fazer coisas de casa. Isso não é intenção. Essa se livrar das coisas Isso. rapidamente. A máquina, ou seja, a gente está dando para a máquina, a gente está dando o quê? Para a estrutura. Sim. Então, a estrutura que resolva. Só que a Outra é estrutura, lavar com a mão. né? A outra é, primeiro, vou deixar, antes de lavar de mão, com a mão, porque eu também não sou muito dessa, né? Então, o que é a intenção? Peraí, deixa eu colocar de molho. Vou colocar, Facilitar. né, um Você. dia antes de molho. Então, vou jogar uma água quente, vou jogar bicarbonato, vou jogar sal grosso também, que Pra ajuda. inveja. Né? Exatamente. Vou jogar aqui um alvejante. Peraí, né? Pronto, 24 horas. Deixa eu ver. Ainda tem umas manchinhas. Agora sim, vou dar uma esfregada e agora eu vou jogar na máquina. Ou seja, existe uma intenção. Então, a comunidade LGBTQIA+, aqui no Brasil, precisa ser mais intencional, precisa ser mais proativa, precisa se posicionar claramente e nunca se esquecer que em qualquer situação ela tem que se posicionar. Precisa ser o chato da vez, o patrulha da vez? Não, amigos, fiquem tranquilos, né? Mas a gente precisa sim se posicionar e ter a clareza que cada um de nós, em cada situação, na nossa família, mesmo em ambientes que não são da comunidade, a gente é ali um representante. Eu aprendi isso muitas vezes quando eu ouço, estou em ambientes que não tem nada a ver com a comunidade, que são só de heteronormativos, e soltam piadas que são machistas, não são nem contra o LGBT, eu me comporto assim. Eu não entendi a piada. Você pode explicar, por favor? Isso já, a intenção a intenção não é constranger o outro, mas é que o outro Repense. repense. Exato. E quando o Atitude. outro repensa, assim, o que você não entendeu? Não entendi nada. Qual que é a graça? E daí a pessoa já começa, não, tudo bem, então deixa, né? Ou seja, a própria pessoa também já começa a perceber que é hora de mudar de assunto. E isso já é algo intencional. Eu não preciso chegar para ela e falar, olha, eu também tenho aqui o cartãozinho, né, e o folhetinho de militante. Venha ser militante você também. Não, ele que continue a vida dele. Mas ele já percebeu que não dá mais para aquela atitude. Por exemplo, me perdi, peraí. Vamos parar um pouquinho. O colírio que tá me coça. Algo ia falar. Gente, estou falando muito. Não, tá ótimo. Então tá bom. Não. Dentro da nossa comunidade, a gente precisa mesmo. Há pouco tempo, uns meses, acho, não sei se é verdade, porque a verdade eu não fui atrás. Falava que supostamente alguma associação LGB, acho que era, queria tirar a T das siglas, alguma coisa assim. Então, olha como podemos pensar de um jeito assim. Porque algo que eu penso, eu como homem gay cis, isso não me tira de eu poder ser machista, de eu Claro. poder ser racista. Então, é algo que sempre a gente tem que se repensar, sempre porque estruturalmente a gente está criado, né? Exatamente. A estrutura é machista, a estrutura é racial. Exatamente. Então, a gente precisa sempre estar se revendo para conseguir evoluir, independentemente de qual é a orientação e tudo isso. Exatamente. O que você está falando está perfeito. Não existe no mundo todo alguém que não seja racista, que não seja homofóbico, que não seja machista, que não seja misógino. Não existe. Hipócrita fala, Exatamente. falar, nossa, eu não sou. Exatamente. Eu acho que quem fala que não é
em verdade, está pior ainda, porque não está conseguindo fazer essa introspecção para melhorar. Exatamente, porque nós somos filhos disso, isso é estrutural, e o nosso papel exatamente é nós reconhecermos isso, nós abraçarmos isso. Quando a gente se abraça como pessoas que são racistas, né? Eu, por exemplo, você perguntou da minha infância, a minha infância, a minha juventude foi num ambiente, por mais curioso que seja, extremamente homofóbico, extremamente racista, extremamente misógino e machista. Mesmo eu vindo de uma família negra, era uma família muito racista. E eu carreguei isso comigo e eu fui revendo. Então eu sou o exemplo que é a solução. Não, por exemplo, acho que no semestre passado eu estava vendo, agora não me acho que é Roma, mas não é Roma, Cidade Aberta é outra. É um filme mexicano, Uhum. onde a protagonista é uma empregada doméstica, Ah, eu conheço entendeu? esse filme. Conhece? Sim, Muito lindo. lindo. Mas, e quando eu estava enxergando isso, sabe, a funcionária doméstica que mora dentro da casa, Isso. mas que não tinha hora para ir a dormir, que estava aí disponível, eu olhava muito disso na minha avó e até na minha mãe, porque quando eu era criança eu tinha a funcionária que falava às 7 da noite, vai dormir, só que se a gente precisava algo às 9, 10, 11 da noite, ela tinha que acordar para ajudar a gente e tinha que ir lá acordar mais cedo de todo mundo para já ter o café da manhã pronto. E Exatamente. eu não via nessa época o escravista que estava sendo. Sim, Então, por isso que é muito importante rever, porque a gente vem de uma estrutura que é assim. exatamente. A minha avó e a minha mãe, elas foram essas domésticas. E eu entendia isso como uma dedicação ao trabalho. E a minha avó faleceu entendendo isso como uma dedicação ao trabalho. A minha mãe só foi repensar isso já há pouco tempo, né? E eu comecei a repensar isso exatamente muito estimulado pelo cinema, pelos filmes. Eu começava, não, mas espera aí, né? Então eu me lembro de um filme, O Discreto Charme da Burguesia, do Luiz Buñuel, onde, de certa forma, ele coloca ali, né, a cultura burguesa, né, a cultura elitista ali em questão, e eu comecei a questionar isso na minha vida, e tem algumas questões ainda que eu trago para mim que são muito recentes, que só recentemente eu percebi, nossa, isso foi uma discriminação. Sim. Opa, eu poderia estar numa outra posição no mercado se não fosse a LGBTfobia que eu sofri em dados momentos, que naquele momento eu não percebi e eu respondi, inclusive, positivamente aquela LGBTfobia, como se eu fosse assim, como se eu estivesse comungando, né? Então, repensar, pensar, questionar é o nosso papel como ser humano. Só a gente faz isso, ó que beleza. Verdade. Fábio, para você, o que será decisivo na próxima década para melhorar a relação entre empresas, diversidade e inclusão? E qual seria a tua mensagem para culminar nosso podcast? Porque já chegamos rapidamente na hora, passou muito Opa! rápido. Então, olha, eu vou unir a mensagem com o que vai ser determinante na próxima década. Não há futuro sem diversidade. Eu pensei que era só o futuro é incerto. Não, não há futuro sem diversidade, né? Não há. Se não há vida sem diversidade, não há futuro sem diversidade. Então, a próxima década é uma década que, com certeza, ó, no meio das incertezas, temos uma certeza. Com certeza, a gente vai ter a diversidade dentro das empresas, dentro do mercado. O meu recado aí, a minha mensagem: as empresas devem abraçar isso, porque isso significa um modo de vida melhor. Eu nem vou falar em lucros, né? Eu vou falar que quanto mais felizes estamos, melhor é a nossa sociedade, melhor nós somos como seres humanos. Nós, como seres humanos, conseguimos unir essa diversidade de pensamentos, essa diversidade de forma de ser, de forma de se comportar. Isso é maravilhoso. Não há diversidade, não há futuro sem diversidade. Ó, Não há futuro sem inclusão. gostoso ouvir isso, né? Porque quando, bom,
Aqui no Brasil não tenho muito conhecimento. Tampouco fora, né? Mas, por exemplo, muitas empresas, por iniciativa do presidente Trump, teve algumas políticas que tiraram, que Sim, existia um apoio, sim, políticas internas, sim, empresas privadas, né? sim. Então, a gente, qual é a nossa posição, nossa esperança com isso? Sim. Pois é, a esperança com isso não é olhar para quem é passageiro. Todo presidente é passageiro, minha gente. A história já nos mostra isso. Qual foi o presidente que ficou durante séculos? Não, isso tem outro nome. Isso é ditador. Isso é uma outra coisa. O presidente Trump, ele ainda está no regime democrático e ele é passageiro. As empresas têm que olhar para o futuro. As empresas têm que agir conforme o futuro, conforme a agenda da ONU 2030. Sim. Inclusão, não há futuro sem inclusão, não há futuro sem diversidade e ninguém é refém do futuro. Isso é maravilhoso, porque então ninguém é refém do Trump. A gente pode sim, nós temos o nosso dever em construir o futuro. Essa é a nossa posição. Então, eu, você, as empresas, seja LGBT, seja hétero, ou seja uma pessoa hétero, isso não é o problema. A questão é, nós somos responsáveis pelo futuro que vamos deixar para toda uma geração. E eu vou deixar um futuro inclusivo. Eu tive curiosidade, eu achei que a gente não tem muito tempo, mas rapidinho. Quando você falou de reestruturar a cultura, veio assim na mente que faz um tempinho o presidente Lula avaliou, acho, alguma lei que proibia o uso da fala não binária, não? Da fala neutra, acho que em órgãos públicos, alguma coisa, não sei se você me corrige. Uhum. O que você acha disso? Porque muitas vezes você fala, o idioma é mudável, né? Uhum. Por que não pode ser mais uma vez? Qual é o teu Uhum. posicionamento nisso? Ok. A minha posição aqui é o seguinte: hoje fica muito difícil a gente obrigar, né, como se fosse um dever, colocar uma lei com restrições, etc., para uma linguagem inclusiva, né? Até porque todo sistema de linguagem, né, todo idioma, ele é mutável sempre, mas ele é mutável ali com o tempo, culturalmente. Então, é muito positivo que a gente tenha um incentivo para uma linguagem inclusiva, mas que a gente dê um tempo também para que todas as pessoas se exercitem para isso. Então, por exemplo, a gente exigir, né, uma linguagem inclusiva numa comunicação, por vezes é um pouco complicada, porque a gente fala, gente, eu vou falar professores, professoras, ai meu Deus, eu falo consumidor, você consumidor, no dia do consumidor, e no dia da consumidora, e no dia dos consumidores. Não, peraí. Você compradora, você compra. Ih, peraí. Os três pronomes Não, tá peraí. difícil. Então, né, principalmente no português, né, onde a gente tem uma série de substantivos. Linguagens derivadas do latim, né? Porque em Exatamente. espanhol temos quase a mesma quantidade de verbos. Pois é, tudo E gênero, né? tempos e de todo. O anglo-saxônico já não é assim, porque a gente tem o neutro ali, na verdade, né? Sim. Que é, por exemplo, student, né? Não está ali referenciado se é masculino ou se é feminino. Já nas línguas com a matriz em latim, a gente tem essa dificuldade. Então, eu acho sim que é super importante a gente rever a nossa linguagem, porque a nossa linguagem, ela é expressão da nossa cultura e ela é expressão do que a gente pensa. Então, é muito importante que a gente reveja, mas a gente também precisa de um tempo, porque a gente tem diferentes mentalidades convivendo. A gente tem uma mentalidade que ainda é uma mentalidade residual, mais conservadora, mais difícil de mudar, uma mentalidade que é aquela mentalidade mais da grande massa, né, que vai indo conforme as regras, e aquela mentalidade que é a mentalidade disruptiva, que é justamente a mentalidade, né, são pessoas que estão à frente desse movimento, que eu apoio totalmente, é muito importante, porque inclusive quando a gente vai revendo a nossa linguagem, a gente revê a gente revê expressões que desqualificavam, como por exemplo a gente falava assim, mas é a garçonete ali, porque isso é bem coisa de mulher, né? Sim. Então isso é bem coisa de mulher. É uma expressão idiomática
que é uma expressão que desqualifica. Então, quando a gente vai corrigindo tudo, revendo, a gente tem um bom caminho. Isso da obrigatoriedade é um pouco complicado, né? Mas também existe um jeito de ser também homofóbico usando se chama advérbio? Não, vamos de novo. Como se chama falar em pronome? O pronome. Pronome. Tá, de novo. É, mas, ou seja, a obrigatoriedade é um pouco complicado, né? Obrigar a outra pessoa. Uhum. Mas também, qual que é a dificuldade de ter respeito e perguntar, sabe, qual que é o pronome que você quer ser falado? Perfeito. Porque existe também muita discriminação assim. Já teve convidadas que me falaram que chegaram a algum lugar, mulher trans, Uhum. claramente, e vem, ô senhor, tudo bem? Boa tarde. Sim. Agora, isso está além da linguagem inclusiva. Exato. Porque isso, a questão do pronome, ela já é previsto como uma ação discriminatória, como uma ação criminosa, Mas e como se uma a ação pessoa se sente homofóbica, não binária? né? Se a pessoa se sente não binária, a pessoa vai se expressar, né? Então veja só, se eu olho para uma determinada, vou dar dois exemplos que são maravilhosos. Um exemplo que sou eu ali numa farmácia na Avenida Paulista, que toda vez quando eu passo pela caixa, eu percebo que essa caixa é uma mulher trans e ela se apresenta para mim como uma mulher, está visível, né? O modo que ela está vestida. Eu fiz questão de olhar para o crachá, ver o nome dela Falar ou e não? falar: muito obrigado, Nicole. Gosto sempre de passar pelo seu caixa. Aí ela, ai, muito obrigada. Ai, que Eu sei fofo. que isso valoriza, que ela está sendo reconhecida. E uma diretora de teatro que eu tive, que eu gosto muito, ela me contou uma vez uma história que era um período ainda que ela estava ali, né, fazendo toda a transição dela. Então, aparentemente não estava muito claro, né? E ela entrou numa fila no banco e o caixa pediu a identidade dela e o caixa, quando olhou a identidade, viu um nome masculino. Entendi. O caixa colocou a identidade ali no Você quer balcão ser e chamado. perguntou para ela: qual é o seu nome? Que lindo. Como que você prefere ser chamado? Aí ela disse o nome feminino e ele respeitou. Gente, isso significa gentileza. Isso significa respeitar os direitos do outro. Que não tira nada de você, no contrário, adiciona, né? Isso não me desqualifica, ao contrário. Pense, cada vez que você respeita o modo como a outra pessoa quer ser tratado, isso te potencializa como uma pessoa do bem, como uma pessoa cidadã, como uma pessoa que defende os direitos, como uma pessoa que espalha amor e generosidade. Fábio, eu te agradeço. Esse é o meu presente para você lembrar do podcast. Opa! Quais são tuas redes sociais para a gente seguir você? Talvez mandar uma mensagem, algum Ok. conselho. Perfeito, olha, minhas redes sociais são super simples, fáceis de serem acessadas, é sempre o meu nome, Fábio Mariano Borges. Instagram é o @Fábio Mariano Borges, LinkedIn, Fábio Mariano Borges, e-mail, fabiomarianoborges@gmail.br. Vai ser um prazer receber os contatos de todos vocês. Muito obrigado. Então, Eu que agradeço, oba! obrigado por estar cá. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar nossos conteúdos e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Um beijo.